Boa tarde a todos, a todas. Sempre uma alegria imensa para passar essa tarde com vocês. Nós hoje não vamos fugir do dia 8 de março, que é considerado o Dia Mundial Internacional da Mulher. Nós tivemos aquele que, desde sempre, nos valorizou em qualquer tempo. Hoje nós falamos ainda tanto nessa palavra, valorização, né, da mulher, entendimento das suas capacidades, aceitação das suas posturas, liberdade e direitos. Deus, nosso Pai, nos colocou em uma posição de muita importância para Ele. Nos fez geradoras dos seus filhos aqui nesse planeta. Através de nós é que todos nascem no planeta Terra. E Cristo, com Jesus, não foi diferente. Ele veio até nós, valorizando uma simples, humilde mulher chamada Maria, em que seu ventre humano recebeu, gerou, alimentou e desenvolveu o nosso mestre e irmão maior. Imaginem que, então, quão valiosa é essa mulher que foi e é, até hoje, o exemplo maternal para todas aquelas que principalmente vieram depois dela. Jesus também foi o nosso maior valorizador. Foi aquele que, em seu tempo, abriu portas, iniciou essa aceitação da qual a mulher tanto necessita até hoje, infelizmente. A mulher foi dado o direito de gestar pelo nosso Pai e a sua vontade até quando acreditava-se não ser mais possível. Naquele tempo, quando Sara engravidou de Abraão, já idosa para aqueles tempos, era considerado um milagre de Deus na gestação de Sara. Próxima à chegada do Mestre Jesus, Isabel, prima de Maria, também já considerada anciã para a gravidez, acaba gerando João Batista. E através da evolução de todos os tempos, hoje mulheres que há 30, 50 anos atrás já eram consideradas velhas, engravidam aos 40, 42, 45 anos. Milagre da ciência. Voltado àquela única alma que pode gerar novas vidas a esse plano. Claro que, se o nosso Pai nos valorizou a tal ponto, confiou em nós a maternidade, não só geradora, como criadora,
da espécie humana, Jesus, que para nós, conhecidamente, é o maior de seus filhos nesse plano, também fez da mulher grandes, fez mostrar, na medida do possível do seu tempo, que a mulher merecia respeito, que a mulher merecia ser reconhecida. Assim ele fez com sua própria mãe, Maria, que ao ver que estava partindo, além de consagrá-la como mãe de todos, também pediu para que não a deixassem sozinha e falou que todos seriam filhos dela, requisitando o cuidado, o aconchego para aquela mulher, aquela mãe maravilhosa. Não obstante, naqueles anos, a mulher era considerada impura no tempo de sua menstruação. Jesus curou a mulher hemorroíça pela sua fé, mas também numa demonstração de que ela não era um ser nojento, que precisava ser afastado de tudo e de todos, porque sangrava. Naquele tempo, as mulheres eram apenas geradoras, não tinham direito, nem à mesa elas sentavam, elas serviam apenas para gerar filhos e alimentos para a casa. Ou seja, quando não estava menstruada, era a mulher que então fazia todo o alimento da família, servia ao marido, aos filhos homens, e só depois, ou em outro cômodo, ela poderia comer. Ela não era digna. E aí, Jesus transforma isso. São vários exemplos, mas se eu ficar aqui citando todos, nós não vamos sair daqui hoje. Tal a grandiosidade de toda a obra de Deus e de todas as mulheres citadas no Evangelho, no Antigo Testamento, no Evangelho e nas obras espíritas também. Certa feita, então, Jesus, após causar um certo escândalo e incômodo a seus discípulos, ele perdoa, não é bem o caso, mas ele abre os seus braços e doa o seu amor a Maria Magdala, ou Maria de Magdala, ou Madalena, que então tinha uma vida, para a época, desregrada, uma mulher que se levantou contra o seu casamento, abandonou o seu marido, por isso merecia os piores repúdios da época, teve que viver em lugares chamados pecaminosos, como os prostíbulos, né? Pegou doenças, as quais se curou física, emocional e espiritualmente por receber, não direta, mas indiretamente pelas palavras do ensinamento da Boa Nova do Mestre, que falava aos ventos, todo o amor que mudaria dali para diante o seu caminho. Ela passa a seguir o Mestre
ela entende o amor que ele transbordava a todos e passa a amá-lo da maneira como ela nunca imaginou ser possível. E assim sendo, certa feita, na casa de Pedro, onde a sogra, a esposa não sentavam à mesa para jantar ou cear com os homens, Cristo abre, digamos assim, a mesa e chama para com ele e os demais discípulos Madalena, a esposa de Pedro, e a sogra também. Na época, uma grande revolução, um grande espanto para Pedro, quando a esposa se aproxima para também sentar à mesa, já que Madalena já estava ali. E Jesus dá esse sinal de liberdade, principalmente de igualdade entre os seus. E as mulheres, então, junto com Jesus, tinham a liberdade não só de preparar o alimento, mas de degustá-lo junto a todos que se encontravam no recinto. Jesus, além disso, e de todas as mulheres que ele apoiou, como Joana de Cusa, a quem dele recebeu afago, orientação, pois ela também desejava deixar do marido que servia aos romanos e ela queria servir a Cristo, Jesus, e por isso ele dá alento, dá apoio e diz a Joana: segue, volta à tua casa. E ela desejava muito ter um filho e também acreditava que as horas já se passavam. Mas ela engravida, posteriormente o seu filho nasce e o seu marido falece. Ela segue a sua vida pregando os feitos e os ensinamentos do Mestre Jesus, que a orientou, que a amou, que acreditou que ela teria forças suficientes para tudo enfrentar. E ela enfrentou o seu casamento com resignação, com resiliência, muito mais próprias das mulheres do que dos homens, e chegou ao seu final tão doloroso para os homens, mas tão magnífico para os espíritos. Além de Joana de Cusa, nós tivemos, como já falei, a mulher hemorroíça, que também já passava o tempo de ser mãe e com 12 anos de hemorragia constante, ela, mesmo curada, não teria mais condições de engravidar. E aí ela cria um orfanato para as crianças abandonadas, com ou sem hanseníase, a lepra que na época afastava todos de tudo. Ela também se torna mãe, diante do que Jesus mesmo a inspirou. Há muitos filhos esperando por uma mãe. E ela então deu essa demonstração de doação de acordo com os desígnios do Mestre. Maria Madalena também
não teve filhos, mas recebeu, ensinou, por ser uma pessoa um pouco mais adiantada no seu tempo, sabia ler e escrever, algo que também não era dado à mulher. Poucas conseguiam, em função de algumas situações especiais. Ela sabia ler e escrever, ensinou, inclusive, alguns discípulos, e também, assim, divulgou o Evangelho do Mestre, adotou como filhos todas as crianças que por ela passaram, aprendizes do ler e do escrever, né? E se dedicou até o seu último dia a cuidar dos leprosos. Cristo, mais uma vez, mostrava a certeza de que a mulher era, sim, tão capaz quanto o homem. Eu ouvi um comentário que dizia assim, se a mulher era mais forte do que o homem, ou mais esperto, ou mais inteligente, e até são brincadeiras, nossa, no uso casual, né? A gente diz, né? O homem pensa que é forte, mas a mulher é muito mais. O homem pensa que é inteligente, mas é inteligente somos nós que deixamos eles pensarem que são. Mas eu tive uma resposta muito boa sobre isso. Que, na verdade, nós estamos mulheres, né? Agora, no plano espiritual, quem seremos? Lá nós não teremos o sexo, não teremos a gestação. Ela é fruto da nossa vida terrena. Então, nós viemos, homens ou mulheres, de acordo com o aprendizado que necessitamos ter em nossa vivência terrena. Por isso, nenhum é melhor do que o outro. Os dois são um estado necessário para o aprendizado e aprimoramento de nós, espíritos eternos. Claro que não estou dizendo que nós não temos que nos fortalecer, que nós não temos que encontrar a nossa caminhada. E é por isso, justamente, que nós temos mulheres muito homens, no sentido de se impor, de ir, de fazer, de mandar, atributos dados à masculinidade, até tempos recentes atrás, mas que ainda ecoam nos tempos de hoje. E há muitos homens que são muito mulher e vivem como mães a cuidar de seus filhos, zelando, acariciando, dando amor, dando sustento, né? Tudo isso são demonstrações de que tudo podemos, mesmo homens ou mulheres. Basta conseguirmos abrir os olhos e perceber que somos filhos do mesmo Pai e nascidos, falando na nossa linguagem terrena, do mesmo gene, com a mesma genética de evolução, né? Todos herdamos do nosso Pai a força e o conhecimento. E se nos olharmos com todo respeito uns para com os outros,
independente de estarmos homem ou mulheres, de funcionarmos nessa vida como homens ou mulheres, não haveria necessidade de lutas, de enfrentamentos e nem de subjugações que ainda ocorrem. Claro que estamos num processo evolutivo, muito já mudou, né? Porque às vezes muitos desanimam acreditando que as coisas estão muito difíceis, muito ruins. Mas difícil foi para Maria, quando perdeu o filho aos pés da cruz. E que depois continuou dando afago, dando ensinamento a todos os filhos que o Mestre lhe deixou no planeta. E que hoje, ainda, segundo a espiritualidade, se encontra num dos lugares de maior dor, doando todo o seu amor e a sua grandeza na sua humildade. Maria está no Vale dos Suicidas, resgatando todos aqueles filhos perdidos, dando o seu possível para retirá-los desse lugar de tanta dor. Porque a dedicação, ela continua. Voltando à valorização que o Mestre Jesus deu às mulheres, me faz também lembrar, né, do seu carinho e do seu afeto ao vir receber a sua mãe no momento do seu desencarne, abraçando-a, se deixando ver por ela, que ao senti-lo caiu em lágrimas, dizendo: meu filho. E ele abraçando-a, estendendo as mãos a ela, encaminha ela aos céus. Isso é a demonstração da importância da mulher na vida, no aprendizado, no exemplo, na fortaleza, no mundo e nos lares. Aí vocês podem me dizer assim, claro, ele com todo o poder dele, nada mais justo do que ele vir receber a sua mãe. Mas não foi só a Maria de Nazaré que o Cristo veio elevar aos céus. Vou contar mais um pedacinho de uma delas aqui. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhes os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O Mestre, estendendo-lhe as mãos, e ela se prosternou, exclamando, como antigamente: Senhor,
Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste o portal, a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Esse foi o outro encontro do Mestre com Maria de Magdala. Ela também a quem ele deu direito de vê-lo assim que saiu da tumba onde seu corpo havia sido colocado. E se não basta ele ter recebido Maria Madalena, que tal falarmos de Joana de Cusa novamente, que se dedicou tanto a ele, a falar dele, ao cristianismo que na época era muito perseguido, que sozinha com seu único filho é levada e amarrada aos troncos para então ser queimada, caso não abjurasse a Cristo, caso não negasse o cristianismo. E eles fazem com que o filho peça à mãe, porque se ela renegasse ao Cristo, ambos seriam salvos da fogueira. E ela diz: não. Pelo amor e pelo entendimento, que para nós é muito difícil, é grandioso demais, que a vida após o momento onde eles estavam seria muito melhor. E na fogueira, os algozes da mártir lhe perguntaram: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela, discípula concentrada, a sua capacidade de resistência teve ainda forças para murmurar: não apenas para morrer, mas também para vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E Jesus sempre, então, não abandonou e não vai abandonar nenhum de seus filhos. Deus, nosso Pai, não se dá ao direito de perder qualquer um dos seus filhos. Por isso Ele nos dá essa força, para muitos estranha, que é amar. Porque o amor, esse amor fraterno que o Pai e o Mestre Jesus nos ensinaram, é que fazem mover as montanhas da dor, do medo, da aflição. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E essas e tantas outras mulheres nos provaram e provam até hoje que realmente tudo e todos podemos naquele que nos fortalece. Que saibamos, irmãos e irmãs,
sermos dignos dessa certeza que muito menos antes de nós sequer acreditarmos na força da mulher e do ser humano em geral, o Mestre já nos dava o grau do nosso valor e da nossa importância. Que a humildade seja a nossa companheira e que as bênçãos dessa força inesgotável caminhem sempre ao nosso lado. Obrigada a todos, uma boa tarde. Que assim seja.